Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Depois de saborear aquela pizza, né? E de estar aqui aprendendo aula de português, matemática maravilhosa pelas professoras, agora aula de ciência, isso mesmo. Comigo, professora Kátia, tá certo? O corpo humano. Vamos aprender sobre isso, sim. Vamos lá? Dentro desse componente, nós vamos estudar o sistema nervoso central, o corpo humano e as partes do corpo. Mas antes de dar início, eu quero saber se você está conectado aí. E aí, já baixou o aplicativo no seu celular? Já pediu a papai e a mamãe autorização para poder baixar esse aplicativo? Tem que pedir, hein? Para estar ligadinho, interagindo aqui conosco. Isso mesmo, tirando as dúvidas. Mas essa aula você pode encontrar, não é, na TV, também TV Nova Nordeste, canal 22.2. Você pode assistir pela manhã e reprisar à tarde. Lembra de tudo que as professoras falaram? Pois é, então são o que você pode fazer. Tirar a dúvida no YouTube também, revisitar todas as aulas que está lá, tá certo? No nosso canal do Educa Recife, lá no YouTube, tá certo? Então, vamos continuar estudando, aprendendo, porque eu tenho aqui para interagir conosco através do chat uma professora, ó, professora Josiane. Bem-vinda, professora. Obrigada, professora Kátia. Obrigada por esse carinho. E criança, você que está em casa, fique esperto. Eu já estou aqui no chat, tá certo? Qualquer pergunta pode falar e eu passo para a professora Kátia. Então, não deixe a dúvida acontecer. E também eu tenho aqui, ó, o intérprete Clisma, aí, ó, é isso mesmo, acessibilizando nossas aulas. E o meu sinal, ó, tá certo? Para os nossos alunos surdos também participar, interagir e estar se comunicando aí conosco, tirando a dúvida, tá? Toda e qualquer dúvida, tá certo? Então, dando início à nossa aula propriamente dita, eu quero dizer que o ser humano, no decorrer de sua vida, de sua existência, ele passa por várias fases da sua vida. Então, olha aí na telinha, tanto meninas quanto meninos passam por várias fases, não é? Na vida humana, nós passamos por todas elas. E aí, qual a fase da vida que você está, estudantes? Tem uma filinha lá em cima. Qual é a fase da vida que eles estão, professora Josiane? A infância, né? Não é? A infância, isso mesmo. Eu deixei a filinha lá no cantinho para que vocês gravem esse nome. Infância, período onde as crianças devem brincar, mas também aprender bastante. Tá certo? Então, vamos ficar ligadinha. Porque, ó, desde o momento que nascemos, o nosso corpo ele vai passando por várias transformações. Eu vou pedir para o rapaz abrir a tela para você ver aí uma gestação, tá certo? Olha aí, ó, a mãe gestante, o bebezinho na barriga. Então, desde o nosso nascimento, não é? O corpo ele vai se transformando, vai crescendo, vai se transformando. Chega uma época que o bebê não fica mais na barriga, não é? Ele nasce. E assim como vocês vão crescendo, não é? Na infância o crescimento é bem rápido na primeira infância, até quando completa 6 anos. 6 anos já fica, ó, mais suave o crescimento, mais lento, certo? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você sabe o que é o sistema nervoso central? Não posso falar de corpo se vocês não souber que esse sistema existe. E aí? Sistema nervoso central. Professora Josiane conhece o sistema nervoso central? Conheço, mas estou aqui bem atenta, aguardando, porque eu quero aprender e eu tenho certeza que as crianças que estão assistindo essa aula em casa também estão bem curiosas para aprender. Muito bem. O sistema nervoso central,
ele é que recebe do cérebro todo o comando que vai movimentar, que vai fazer com que funcione todo o nosso corpo, hein? Isso mesmo, é responsável por captar e transmitir informações para o corpo. Os estímulos, por exemplo, para pensar, raciocinar, eita, até as emoções, você sabia? Então, o falar, o andar, o ver, ouvir, todas essas respostas e conexões de movimento são aqui, ó, enviada para o cérebro, para que nós possamos, ó, realizar tudo isso. Então, por isso que eu disse que era importante, primeiramente, saber que esse sistema nervoso central, ele existe no corpo para poder conhecer o nosso corpo. Seja ele de menina, não é? Olha aí o corpinho da menininha. Seja ele de menino, tá certo? Então, todos eles têm um sistema nervoso central para poder comandar, tá certo? E aí nós vamos ver agora aí como é que funciona as partes desse corpo, tá certo? Seja de menino ou seja de menina. Inicialmente, nós temos aí a cabeça, não é? Onde pensamos, raciocinamos, onde temos a nossa caixa, não é? Do cérebro, o nosso crânio, e que nele também está a maioria dos órgãos dos sentidos, que nos faz sentir e perceber as coisas. Olhos, lembra? Nariz, boca, os ouvidos, está presente aí nessa parte. Depois temos o que chamamos de tronco, ou seja, o nosso corpo, esta parte, não é? Onde estão outros órgãos também, pulmão, coração, rins, intestino, não é? O sistema digestório todinho faz parte dele, não é? E por aí vai. E temos aí os membros superiores, não é? Braço, antebraço, mãos. Lembra que é outro também órgão do sentido. Temos o tato, com que pegamos, tocamos, sentimos temperatura e por aí vai. Gosta de fazer aquela brincadeira de descobrir, professora Josiana? Você faz muito jogo. Aquele jogo de botar a mão e tentar descobrir o que tem dentro da caixa? Ah, esse aí é bem legal. Para a gente descobrir, tocando nos objetos, a gente consegue descobrir algumas coisas, né? Agora, às vezes, a gente tem até medo de tocar, né? Porque fica com os olhos, quando a gente venda os olhos, né? Mas é bem legal essa brincadeira. Ah, eu tenho medo se for bicho. Qualquer coisa que se mova, eu fico com medo logo, hein? É assim mesmo. E aí nós temos também os membros inferiores, não é? As nossas perninhas, que eu deixei aí, as perninhas dos bonequinhos que nós estamos vendo. Pois é. Então, as pernas que nos levam de um lugar para o outro, nos possibilita flexão, movimentos como baixar, levantar, correr, o impulso do medo, o cérebro comandando esse corpo todinho. Você sabe, né? Então, o sistema nervoso central está sempre no comando. Então, realizando, ó, sempre essas informações rápidas, né? Quando sentimos medo e temos vontade de correr, olha como foi rápida a informação para chegar para o corpo. E aí nós, ó, corremos, né, com medo de alguma coisa, seja um cachorro, seja alguma coisa que a gente se assustar. Tá certo? Então, vocês, crianças, na infância, precisam cuidar desse corpo. Estar movimentando, estar cuidando dele, indo frequentemente ao médico, né, ao pediatra, para saber como é que anda o meu corpo. Eu estou bem? Eu não estou bem? Não é só para procurar médico quando estiver doente, não, hein? Essa prevenção, esse acompanhamento preventivo evita que as doenças cheguem até você. Então, quando completa 6 anos, não é? Lembra que eu falei que a primeira infância vai
de quando nascemos até completar 6 aninhos de idade, a primeira infância. E aí, vocês, alunos aí que estão do primeiro ano, né, nessa fase aí da primeira infância, já começa a ficar mais independentes. Independentes, professoras, sim. Começa a fazer algumas atividades sozinhos. Então, ó, escovar o dente, cuidar desse corpo, tomar o banho, não é? Tratar, ficar sempre bonito, seja menino ou menina, precisa estar sendo cuidado. Os dentes, não é? O corpinho, sempre as roupinhas, ó, limpa, é importante nessa fase. E lembrando que nós estamos na pandemia. E, ó, alguns lugares a máscara é imprescindível para lhe proteger, tá certo? Então, um dia nós vamos nos livrar dela, mas por enquanto, ó, ainda não chegou a hora, tá bom? Lavar as mãos frequentemente, continua aí, tá certo? Com água e sabão, assim como também usar o álcool gel, tá certo? Então, ó, proteger e permanecer, pois não passou ainda a pandemia e precisamos cuidar do nosso corpo. Agora eu vou passar para vocês algumas atividades que vocês já aprenderam, certo? E que na primeira infância e que chegou com 6 anos já começa a fazer. Você já está com 6 anos para cima em primeiro ano? Eu acho que sim. Então, nesse momento da infância, não é? A criança inicia interação com outros grupos, não é? Iniciou a interação conosco aqui do Educa Recife, já está aprendendo, está estudando e nós aqui, ó, fazer com que você aprenda mesmo, não é, professora Josi? Isso mesmo. Então, e também existe outras coisinhas que eu vou agora citar para vocês aí, tá certo? Começa a aprender a ser responsável, não é? A troca dos dentes descidos, ou seja, aquele que vocês conhecem como dente de leite. O crescimento já torna-se mais lento, porém não para de crescer, mas dessa forma, da primeira infância, quando é bebê, até 6 anos, o crescimento é mais rápido, acelerado. De 6 anos por diante já é, ó, lentinho esse crescimento. E existem outras informações que eu também tenho que passar para vocês, tá certo? Então, vocês já tornam-se independentes na realização de algumas atividades, não é? Estudar, comer, andar, atividades que antes era papai e mamãe que fazia com você, agora não. Você já faz de forma independente. Então, ó, vamos comer devagar, escolher bem os alimentos e se trocar, manter a higienização do seu corpinho, tá certo? Então, vocês já estão na segunda infância e precisam entender que o corpo vai começar a se transformar ainda, não é? Por enquanto, ele está apenas crescendo. E assim, conforme ele vai crescendo, a responsabilidade aí, ó. Você precisa estudar, ter seu momento para estudo, não é? Para aprendermos, temos que ter a responsabilidade de tirar um tempinho no dia para rever o assunto, estudar com os amigos, com os familiares, ou só mesmo aí como você preferir, tá certo? Mais tarde, quando você estiver maiorzinho, o corpo vai passar por outras transformações, que isso daí vocês vão aprender mais na frente, não é? A chegada de espinha, ou a transformação muscular para os meninos, para as meninas, outras transformações. Isso vai chegar, não é agora ainda, tá certo? Estou só mostrando para vocês que meninos e meninas vão chegar ainda nessas transformações. E esse menino fazendo uma barba aí, sem estar na hora, isso é coisa que se faça? Não pode, tá certo? Então, tudo tem o seu momento. As meninas ficam mais vaidosas, se cuidam, fazem aquela maquiagem, penteado.
e quer o seu corpo bem elaborado, tá certo? Então, essas são as fases do corpo humano, tá certo? Que nós vamos passar, e que vocês principalmente aí vão passar. Mas que o corpo, ele precisa ser cuidado a cada fase. E que você precisa dar o cuidado devido ao seu corpo, tá certo? E como essa semana nós tivemos uma comemoração do Dia dos Avós, eu trouxe uma atividade com relação a essas fases da vida, tá certo? E que você pode fazer com sua vovó. Olha aí a atividade. A atividade vai ser essa, tá? Vou mostrar para vocês agora um baú que eu tenho aqui, ó, na minha mão. Esse baú é bem antigo. Olha o fecho dele no formato de chave, tá vendo? Bem antigo. E dentro, esse baú pertence à vovó Brígida. Dentro dele tem várias coisas antigas que cada fase da vida dela, ela foi guardando. Tem convites de algum evento da cidade do Recife aqui, ó. Tá vendo? Os convites de algumas atividades. Uma boneca de pano que ela recebeu. Temos também aqui, ó. Vou pedir para o rapaz focar aqui. Um cartãozinho de primeira comunhão. Isso mesmo, um cartãozinho de primeira comunhão. E outros objetos que ela guardou, marcando a infância, que ela ganhou, o primeiro presente que ela ganhou de palhacinho, ó, tá vendo? Muito bem. E também esse brinquedo aqui, ó, que eu acho tão interessante. Ela ganhou também, ó. Deixa eu baixar aqui para ver se vocês conseguem visualizar, ó. Tá vendo? Então, esse baú é da vovó Brígida e ela separou para cada fase. Esse brinquedo ela recebeu quando tinha uns 7 anos de idade, tá? Então, ela separou para cada fase um objeto. E você vai fazer isso. A sua atividade é preparar um baúzinho, colocar objetos que pertenceram à sua avó ou seu avô dentro desse baú. E chama-se de baú afetivo, tá certo? E depois você vai mostrar para eles e dizer, olha aí que baú interessante, tá certo? Então fica aí essa atividade. E eu vou me despedir da professora Josi. Tchau, professora Kátia. Tchau, crianças. Não é? Agradecer ao nosso intérprete e tchau, tchau. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado, hein?